Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, 30 de junho, praticamente o final do mês, vamos iniciar o nosso momento de fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a palavra de Deus neste dia exorcize os nossos males, expulse de nós os malefícios, para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. A leitura de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram, foram para os porcos. Logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos falar a respeito dos demônios. Na Bíblia existem casos de enfermidade física, mas também existem situações de problemas espirituais. Os demônios existem, estão a nosso redor. Por isso que alguns padres, com a licença do bispo, eles podem exorcizar. Existe um ritual próprio da igreja que é utilizado para as orações de libertação e de exorcismo. Casos específicos em que o padre exorcista é que fará um diagnóstico para saber se de fato tais pessoas ou aquela pessoa está de fato possuída pelo demônio. Mas não é a família ou a pessoa que identifica que de fato está possuída ou atormentada, mas sim o padre, delegado pelo bispo diocesano daquela localidade. Por isso que o bispo é considerado o primeiro exorcista da diocese. Quando se quer saber quem é o exorcista daquela diocese, você ou qualquer pessoa tem que recorrer primeiramente ao bispo diocesano. Se naquela diocese não existe um padre direcionado para essas questões, o bispo vai indicar. Cada caso é um caso, precisa ser averiguado, diagnosticado, porém é o padre quem irá fazer tal investigação do ponto de vista moral, religioso, ético, enfim. Um leigo, por exemplo, mesmo consagrado, não pode fazer exorcismo.
e nem usar de orações exorcísticas em alguém. São casos delicados, complicados, cabe somente ao padre, repito, delegado pelo bispo. Alguns, inclusive, já têm autorização, são exorcistas oficiais. Outros que não têm a oficialização são considerados exorcistas ad hoc. São aqueles que usam de orações de libertação para expulsar o mal. O exorcismo são orações de libertação, que não é tão eficaz como o sacramento da reconciliação. A confissão, por exemplo, santifica, retira o pecado, purifica a alma. O exorcismo são sacramentais, não é um sacramento. Veja a importância maior da confissão em relação ao exorcismo, que as pessoas podem achar muitas vezes extraordinário quando se fala em exorcismo, mas a confissão é um sacramento que nos santifica, digamos, muito mais poderoso, mais eficaz, porque o exorcismo são, na verdade, sacramentais. É como um terço que você usa como objeto para rezar, uma pulseira religiosa, uma cadeia, enfim. Por isso a importância de nos, digamos, exorcizar, fazendo um bom exame de consciência, buscando o sacerdote da paróquia, evitando os pecados mortais, buscando a vida na graça de Deus através dos sacramentos, uma vida reta. Então, no dia a dia, nós já podemos ser exorcizados de forma eficaz pela força da graça de Deus, a força sobrenatural. Infelizmente, nem todos acorrem ao encontro de Jesus para a confissão, para a vida na graça, e esse é o problema. Mas todos nós somos chamados a esta vida de santificação, de busca de Deus. Precisamos ir ao encontro de Jesus. E os demônios temem a Jesus porque sabem quem Ele é. Justamente por saberem quem é Jesus, pedem os demônios, como vocês escutaram na palavra, para Ele ser misericordioso e lhes conceder ir para os porcos que estavam ali perto. Jesus é sempre misericordioso. O fato de saberem quem é Jesus não faz deles espíritos que têm fé. Saber coisas sobre Deus não é o mesmo que ter fé. Nós sabemos muitas coisas sobre Deus, aprendemos muito desde nossa infância. E isso nem sempre nos aproxima de Deus. Muitas vezes aprendemos coisas precipitadas que nos levam a temer a Deus e não a amá-lo. Fé é deixar-se envolver pela experiência de um Deus que ama e perdoa. Deixar isso faz a diferença em nossa vida. Fé tem a ver com comprometimento muito mais do que com posse de conteúdo. Amados irmãos e irmãs, saber a história de um homem de origem humilde, que há mais de 2000 anos falava de Deus de forma que todos entendiam, realizava sinais, milagres, curas, pregava justiça, fraternidade e qualidade de vida para todos, e por isso foi preso, torturado, morto e depois ressuscitou. Saber tudo isso e não duvidar ainda não é ter fé. Tudo isso precisa fazer diferença em nossa vida. Ter fé em Jesus Cristo é dizer que as escolhas que Ele fez serão as minhas. Não é possível ter fé num Deus misericordioso e não se esforçar, por exemplo, para perdoar, ter fé no Deus da paz e agir com violência. Não cultivamos
um espírito fraterno, de comunhão e de paz, quando apenas falamos sobre essas coisas. Que Deus nos ilumine, que nos conceda a graça do amor e de sua misericórdia. E eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!